Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao domingo. Muitas dores ainda no peito de todos aqueles que eram seguidores de Jesus. O coração despedaçado pelos últimos acontecimentos. Essa era a realidade da situação dos discípulos de Jesus Cristo, como também de todos aqueles que o amavam. O silêncio do sábado tinha consumido os seus pensamentos e só uma pergunta gritava em seus corações: e agora? O que vamos fazer? O nosso mestre morreu. O nosso mestre morreu. Todos os sonhos, todos os projetos e planos se dissipavam na perspectiva do amanhã. O Messias, a nossa esperança se foi. A nossa promessa de liberdade acabou. Assim como a água cai entre os nossos dedos, foi-se a nossa esperança. Que tragédia, que final triste e infeliz. A morte venceu. O pecado agora reina. Mas o mais de Deus, queridos, faz sempre e fará a diferença na vida dos seres humanos. Como era de costume, e uma tradição daquela época, mulheres foram ao túmulo de Jesus Cristo. Elas pegaram algumas essências aromáticas para passar em seu corpo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas dirigiram-se ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, ela havia sido removida. Espantadas e temerosas, elas pensaram: roubaram o corpo do nosso mestre. O pavor do coração e a incredulidade tomava conta dos seus corações, a ponto de esquecerem as promessas que Jesus tinha feito a eles. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi de meu Pai. Já dizia o Evangelho de João, capítulo 10, verso 17 e 18. Mas elas eram destemidas e assim elas entraram no sepulcro e perceberam que Jesus não estava lá. E assim a tristeza toma conta dos seus corações. Mas apesar da tristeza que consumia algo, mas algo gritava em seus corações dizendo: está acontecendo alguma coisa? Talvez seja a lembrança daquilo que Jesus tinha falado, talvez seja lembrado o coração amoroso do Mestre. E Jesus, elas lembravam, está subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que o zombe dele, o açoitem e o crucifiquem. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Será que foi isso que veio na memória dela naquele momento? E um anjo disse àquelas mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando por Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Como tinha dito, venha ver o lugar que ele jazia. Havia algo maravilhoso, meus irmãos, acontecendo naquele momento. Era domingo do Senhor. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa era a memória que vinha ao seu coração de tudo aquilo que Jesus tinha proclamado. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, que ele seja crucificado, mas ele ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. A luz começa a se acender nos corações daquelas mulheres
E vem a pergunta: o que está acontecendo? A alegria começa a aquecer os seus corações, aqueles corações de dores. E uma pergunta começa a brilhar em seu ser: Jesus ressuscitou. E elas se perguntam umas às outras, e uma expectativa foi gerada em seus corações: queremos vê-lo. E uma chama se acende em seus pensamentos, temerosos e antes destruídos, mas agora surpresos. E uma surpresa ao ver o corpo e ao ouvir essas palavras do anjo. E assim, explodiram em seus corações a alegria como um vulcão em lavas incandescentes de alegria e de amor. E explode uma sensação em seus pensamentos: Jesus está vivo. Imagine, meu irmão, minha irmã, a alegria, a paz que começa a imperar em meio ao medo, à insegurança que elas tinham. Nosso mestre está vivo, o nosso amado voltou, ele ressuscitou. E uma voz brada em amor: ele ressuscitou. E de repente Jesus as encontra e diz: salve! E elas se aproximam dele, abraçam-lhe os pés e o adoram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. As verdades se acendem naqueles corações antes apagados e tristes. A vida volta a reinar. As lembranças maravilhosas daqueles dias de promessas e aprendizados se acendem nos corações daquelas mulheres. Jesus vive e reina. O nosso rei voltou para reinar. Naquele exato momento, a tristeza se transforma em alegria, o medo em amor verdadeiro e feliz. Ele voltou, Jesus voltou, e vem a memória da frase que Jesus disse na cruz: está consumado. Nós estamos livres, perdoados, e junto com eles herdaremos todas as coisas que eles preparam para nós. Eu vou para a casa do Pai preparar moradas para vocês. Não se turbe o vosso coração. Essa era a promessa do Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e vida em abundância. Não tenha medo, não se apavore, eu sou amigo de vocês. A dor da cruz é transformada em alegria para a vida, e a vida, queridos, em abundância de vida. O cumprimento da promessa de Deus, o Emanuel, se cumpre em Jesus Cristo, o seu Filho amado. É Páscoa, queridos irmãos. É domingo de Páscoa. A tristeza da sexta foi vencida na cruz. O túmulo não tem ninguém. O túmulo está vazio. Ele venceu, e com ele todos nós venceremos pela fé. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Meus queridos, é domingo, ele venceu. O céu nos espera. A morte foi vencida. Aleluia! Aleluia! Hoje a morte foi vencida. O Senhor é a nossa Páscoa, a nossa luz, verdade e vida. Viva Jesus! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!